Começa agora pela Rádio Câmara, o Papo Jurídico, um programa que leva o direito para a linguagem do povo, com um colorido de dendê e uma pitada de axé. No Papo Jurídico de hoje, Lorena Fernandes bate um papo com Tairo Moura, advogado. O tema, Direito Trabalhista. Olá, ouvintes da Rádio Câmara, sejam bem-vindos ao nosso Papo Jurídico de hoje. Seja bem-vindo, Dr. Tairo Moura. Dr. Tairo é professor, advogado, especialista em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho, aí com mais de 10 anos de experiência na área, aqui na nossa região, em tribunais nacionais importantes. Seja bem-vindo, doutor. Muito obrigado, professora Lorena. Olá a todos os ouvintes. Muito obrigado pela atenção de todos vocês. E hoje, no nosso episódio, nós já conversamos sobre direito do consumidor, nós já conversamos também sobre aspectos do nosso Estado Democrático de Direito, sobre direito de família. E hoje nós vamos conversar sobre um tema muito importante para a nossa população, que são os aspectos gerais do direito do trabalho. Doutor Tairo, vamos conversar um pouquinho sobre esse aspecto do direito do trabalho. Como é que nasce essa relação trabalhista? O que é importante para reconhecer essa relação do trabalho? E por que eu tenho direito a ter uma carteira assinada? Professora, o direito do trabalho nasceu no Brasil com a intenção de literalmente proteger o trabalhador. Como você falou, já ocorreram outras entrevistas que falaram sobre direito de família, direito do consumidor, e essas leis trazem regras que equiparam aquelas pessoas que estão contratando umas às outras. No direito do trabalho, as normas foram feitas para proteger o trabalhador. Então tem uma diferença aí na balança em relação à aplicação dessas leis. E o direito do trabalho, a gente tem a nossa maior e mais recorrente relação de emprego, que é uma espécie de relação de trabalho. Então, quando a gente fala de trabalho autônomo, trabalho do estagiário, um trabalho voluntário, estamos falando de relação de trabalho. E quando tratamos de relação de emprego, é uma dessas espécies de relação, onde existem algumas regras básicas para que ela seja caracterizada. Então, é aquela necessidade de pessoalidade, onde aquela pessoa vai realizar aquele trabalho, não pode ser substituída. A onerosidade, que é quem paga por aquele trabalho, a subordinação, que é a pessoa que dá ordens e a outra recebe ordens, e o risco do trabalho desenvolvido, que normalmente é do empregador. Cumpridos os requisitos, temos aí a relação de emprego. E por conta disso existe uma determinação legal de assinatura da carteira de trabalho, ou a CTPS. Então toda relação de emprego determina a lei que a carteira de trabalho seja assinada, então já é um direito do trabalhador. Não é, por exemplo, uma opção do empregador em não assinar essa carteira de trabalho. Só lembrando que hoje a carteira de trabalho ela está online, digital, né? É bom falar isso, porque muitas vezes a gente fala de assinar a carteira, a gente lembra daquela carteirinha nossa de papel. A gente teve uma migração aí para a carteira de trabalho online, todas as informações são realizadas de forma online. Agora, se eu tenho a minha carteira assinada, quais são os direitos básicos que surgem a partir dessa relação de emprego? Os direitos básicos do empregado, e só para deixar todo mundo tranquilo, quando a gente fala em empregado, algumas pessoas entendem isso como um termo pejorativo, mas é o termo técnico. Então, fulano é meu empregado, ciclano é meu empregador. São os termos normalmente utilizados, não há nenhum problema nessas nomenclaturas. E os direitos básicos que um empregado tem, que o trabalhador tem, salário mínimo, férias, 13º, recolhimento de FGTS. Lá ao final do contrato de trabalho, se for uma demissão sem justa causa, tem a multa de 40% do FGTS. São esses os direitos básicos. E aí o pessoal normalmente trabalha com uma jornada de trabalho específica. A nossa regra básica é aquela jornada de 8 horas. Ultrapassadas essas 8 horas, o trabalhador tem direito a o que a gente chama de horas extras ou horas extraordinárias, horas suplementares,
que corresponde a 50% do valor da hora do trabalhador. São basicamente esses os direitos. Naturalmente existem outros a depender daquela relação de emprego, como que ela ocorre. Aí são basicamente esses. Vamos voltar só um pouquinho mais devagar. Eu tenho uma relação de emprego. Então, a primeira coisa que desdobra isso é eu ter um salário, não é isso? Isso. O salário mínimo, a gente tem o piso do salário mínimo nacional. Mas em alguns locais, a gente tem uns acordos do sindicato, não é isso? Nesse caso que a gente tem esses acordos do sindicato, qual é o salário mínimo que vale? Então, a gente tem o salário mínimo legal, que é aquele estipulado todo ano pelo governo. Atualmente o salário mínimo é de R$ 1.212. E existem os acordos e convenções coletivas de trabalho. Então, os sindicatos de determinadas localidades podem fazer acordos com as empresas ou fazer acordos com outros sindicatos. Então, o Sindicato dos Trabalhadores faz a convenção coletiva com o Sindicato dos Empregadores. A partir daí, nessa convenção, existe um novo acordo de qual será o piso salarial daquela categoria de trabalho. Então, normalmente, esse piso salarial é sempre um pouco maior que o salário mínimo legal. E a partir desse momento, quando a convenção ou o acordo coletivo é celebrado, as empresas, os empregadores devem obedecer o salário mínimo estipulado nesses documentos, nesses acordos. Então, se for maior e mais benéfico para aquela categoria de trabalhadores, deve ser aplicada aquela convenção coletiva e eles devem receber aquele salário que ali foi estipulado. O chamado piso da categoria. O chamado piso da categoria. Então, eu posso ter um salário mínimo nacional, posso ter também um piso da categoria da região que eu estou morando, que eu estou realizando a minha relação de emprego. Isso. Aí falamos então do salário. Falamos também que nós temos direito a 13º, férias, que mais? FGTS, também a contribuição previdenciária, que há uma obrigação entre empregado e trabalhador, não é isso? Isso. Como é que funciona, só para lembrar, nós estamos agora em novembro, dezembro, nós temos pagamento de 13º. Regra geral, como é que funciona esse pagamento? Normalmente, o 13º salário é pago somando a quantidade de meses que aquele trabalhador trabalhou durante o ano. Então, se desde janeiro aquele empregado já está trabalhando na empresa, ele vai receber o 13º integral. Então, normalmente as empresas pagam o 13º com a primeira parcela em novembro e a segunda parcela em dezembro. Por que eu falei sobre o trabalhador que começou lá no início do ano? Porque se ele começou em junho, por exemplo, ele vai ter direito a esse 13º parcial. Então a gente vai pegar o salário dele, dividir por 12 e multiplicar pelo número de meses que ele trabalhou naquele ano. Então, se ele começou em junho, então teremos aí 6 meses trabalhados. Então ele vai receber 6/12 do 13º, que vai ser a metade. Então, basicamente é assim que funciona. Certo. E a contagem das férias é do mesmo jeito? A contagem das férias é um pouco mais trabalhoso de ser feito, mas não é mais difícil. Porque as férias a gente tem o chamado período concessivo e período aquisitivo. O período aquisitivo é relativamente fácil. Eu preciso trabalhar um ano para, no ano seguinte, poder gozar aquelas férias. Então, no primeiro ano eu só tenho o período aquisitivo. No segundo ano, e aí pode ficar um pouco mais confuso, é porque eu tenho os dois períodos correndo. Eu tenho o período concessivo e um novo período aquisitivo. É o que a gente fala lá na frente, poxa, esse ano eu já tenho férias vencidas e o empregador não me deu as férias e já está vencendo outra. É porque a gente tem dois períodos concessivos vencendo. Mas o normal é um período aquisitivo e aí no ano seguinte eu tenho que escolher um mês para gozar aquelas férias, ao passo que nesse mesmo ano tem um novo período concessivo para o ano subsequente. Então a gente tem essa pequena diferença. Então eu tenho que trabalhar um ano para ter direito às férias. Tem prazo para tirar essas minhas férias desse período de concessão? Tem. Esse período de concessão, esse período concessivo é de 1 ano. Então eu trabalho 1 ano e tenho mais 1 ano para gozar aquelas férias.
Caso seja ultrapassado esse 1 ano e eu não receba essas férias, é o que a gente normalmente chama de férias vencidas. E aí a gente pode ter o direito de receber essas férias em dobro, além de naturalmente ter o direito de descansar. Certo. Doutor, vamos fazer uma última pergunta para a gente fazer um intervalinho com música. Se eu trabalho em condição especial, de perigo, de risco para minha vida, ou talvez de algum elemento nocivo, químico, ou um ambiente hospitalar, eu tenho direito a receber alguma coisa a mais nesse salário que é me pago mensal? Tem sim. Se for caracterizado o que a gente chama de condição insalubre ou condição perigosa, o trabalhador pode ter direito ao recebimento de um dos 2 adicionais que a gente normalmente chama de adicional de insalubridade e adicional de periculosidade. É muito normal, é comum, na verdade, os frentistas receberem um desses adicionais, que normalmente é o adicional de periculosidade. Isso normalmente está estipulado em convenção coletiva por conta da característica do trabalho, que é o trabalho de operação de bombas de combustíveis. E aí, normalmente, os frentistas recebem 30% de adicional do salário base. E aí, por que eu falei de adicional de insalubridade e periculosidade? Porque são adicionais que têm origens diferentes e os percentuais que os trabalhadores recebem também são diferentes. No adicional de periculosidade, ele vai receber 30% do salário base, que é o que a gente falou aqui do nosso piso da categoria. E no adicional de insalubridade, ele vai receber, de acordo com o adicional, de acordo com a atividade insalubre, que pode ser caracterizada como mínimo, médio ou máximo, vai receber 10, 20 ou 40% do salário mínimo. Então, se ele tem um salário base, por exemplo, de R$2.000 e ele recebe periculosidade, ele vai receber 30% de R$2.000. Mas, ainda que ele ganhe esses R$2.000 e, na verdade, ele tenha direito à insalubridade e não à periculosidade, vai ser caracterizado sobre o salário mínimo e não em relação ao salário que ele ganha. Então, tem essa diferença. Aqueles 1.212, né? Os 1.212. Rádio Câmara 90,9 FM, com o Dr. Tairo Moura, conversando um pouquinho sobre direito do trabalho. Gostaríamos de ressaltar, querido ouvinte, que o que a gente está falando aqui hoje são as regras para todos os trabalhadores de carteira assinada, com a regra da CLT. Se você é concursado, servidor público, possivelmente você tem sua regra específica da sua carteira. Você é aquilo que nós chamamos de estatutário. E você precisa, então, verificar o seu estatuto, verificar a sua condição de servidor público. Mas vamos retornar aí com o nosso assunto para os trabalhadores gerais, para todos aqueles que estão sujeitos à nossa consolidação das leis trabalhistas. Samantha, tem uma dúvida aí pra gente? Com certeza. Vamos aproveitar aqui a entrevista para tirarmos, nossas dúvidas. Dr. Tairo, hoje em dia a gente vê muitos aposentados, muitos idosos, que eles optam por continuar trabalhando com carteira assinada em alguma empresa. Se esse idoso, ele resolve, por exemplo, realmente parar de trabalhar, pede demissão da empresa que ele está trabalhando, ele tem direito ao saque do FGTS dele ou ele precisa ser mandado embora, entrar num acordo com a empresa? Como é que funciona? Em relação ao FGTS, que é o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, é um valor que normalmente é depositado todo mês pelo empregador. O depósito é feito diretamente pelo empregador e a regra é que esse FGTS pode ser sacado quando o contrato de trabalho ou aquele contrato de emprego é encerrado. E esse FGTS só é sacado se for uma demissão sem justa causa. Se for um pedido de demissão ou uma demissão por justa causa, esse FGTS não é sacado. Na verdade, o termo técnico é dispensa sem justa causa. E aí, normalmente, esse saque é realizado. Em outras situações, em algumas exceções, permitem o saque do FGTS. E aí, na condição de idoso, normalmente há possibilidade de liberação do FGTS, ainda que haja um pedido de demissão por conta da situação específica, principalmente se for um idoso aposentado, tá?
Em algumas outras exceções também, o idoso, o aposentado, que o aposentado normalmente é idoso, o aposentado pode sacar mensalmente o FGTS. Então, a gente naturalmente precisa avaliar cada caso especificamente para saber exatamente aquela situação, para saber qual é o direito daquele trabalhador, daquele aposentado. Mas a regra, que na verdade é uma exceção, mas é uma regra para o aposentado, é a possibilidade de saque do FGTS, assim como existem algumas exceções que surgiram ao longo do tempo, por exemplo, o saque do FGTS para tratamento de uma doença grave ou para compra de imóveis, por exemplo. Sim, ficou bem claro. Obrigado. Ficou bem claro? Ficou sim. Porque geralmente é uma dúvida que a gente vê, né? Sim. E hoje em dia, com as condições que a gente vê no país, questão de salário mínimo, às vezes dificulta um pouco, e eles acabam optando, mesmo aposentados, continuar ali com o seu vínculo empregatício. O FGTS tem um ponto também que é muito questionado, porque assim, você faz um fundo, como é que nasceu a história do FGTS? Você tinha estabilidade de emprego, aí extinguiram essa estabilidade, aí criaram um fundo para que o trabalhador, quando for demitido sem justa causa, tenha uma estabilidade financeira ali para se reorganizar. Ok. Só que você pega 8% mensal, trava numa conta do governo, o governo faz a gestão, que é a Caixa Econômica Federal, faz a gestão desse dinheiro, mas a correção é muito baixa, o índice é muito baixo. Tivemos períodos que nem sequer chegou a corrigir a inflação. Verdade. E aí, o trabalhador, ele fica sem gestão daquele dinheiro que é dele, na teoria, só pode sacar ou na hipótese de idoso, ou são doenças muito graves, então assim, não é legal, ou que você contrai um débito. Olha só para você ver o cenário. Ou eu estou idoso, eu tenho projetos específicos, tá bom que hoje a gente tem idoso muito, numa qualidade de vida diferente de antigamente. Mas assim, ou eu estou idoso, ou eu tenho doenças muito sérias, ou eu contraio uma dívida. E aí vem um problema, porque eu tenho um dinheiro meu que não está corrigindo, eu como trabalhador, e eu só tenho essas situações limitadas. No governo Temer, que a gente teve uma liberação de algumas pessoas que podiam fazer a opção por sacar esses valores. Saques extraordinários. Isso. Foi ano passado, ou esse ano também teve. Sim. Eles liberaram. Aí, assim, a gente tem esse ponto delicado. Eu acho que um grande ponto que já que a gente está querendo contribuir para a nossa comunidade, que a gente, como comunidade, passasse a amadurecer a discussão da correção do FGTS. Porque, no fundo, o trabalhador meio que está emprestando um dinheiro, com todas as aspas, pessoal, não é um empréstimo de verdade, mas está colocando um dinheiro dele à disposição do Estado e a correção desse dinheiro é muito baixa. Se eu for pegar um dinheiro emprestado com o Dr. Tairo, ele vai me falar assim, os juros é de tanto. Mas fica esse ponto. Eu gostei que vocês tocaram no ponto da demissão e permite então que a gente fale agora de direitos na demissão com justa causa e na demissão sem justa causa. Vamos começar sem justa causa. Quais são os direitos que eu, trabalhador, tenho em situações de demissão sem justa causa? E o que é isso? O que é uma demissão sem justa causa? Vamos lá. Quando a gente faz um contrato de trabalho, mais especificamente o contrato de emprego, temos aqui duas partes, né, no contrato, o empregador e o empregado. E esse contrato pode ser rescindido. Quando a gente fala de dispensa sem justa causa, é quando o empregador resolve encerrar o contrato. Então, por ser sem justa causa, não existe um motivo específico. E o empregador também não precisa declarar o motivo do encerramento. Então, ele vai informar para aquele empregado que o contrato dele está sendo rescindido. E, a partir daí, ele vai ter alguns direitos, como aviso prévio, que pode ser trabalhado ou indenizado. Vai ter direito a 13º e férias proporcionais. Então, se ele já trabalhava na empresa há alguns anos e ele é demitido agora, no mês de novembro, ele vai ter o recebimento do 13º e das férias que ele teria direito ao final do ano. Então, vai receber 11 dozeavos, né? Vamos pegar as férias e o 13º, dividir por 12 e multiplicar pela quantidade de meses que ele trabalhou. Ele vai ter direito também ao seguro-desemprego, provavelmente, a depender da quantidade de meses que ele trabalhou na empresa.
E agora não é mais fixo, né? Agora não é mais fixo. É bom ressaltar isso. Existem, as regras do seguro-desemprego foram alteradas. Antes você trabalhava um determinado número de meses e tinha direito a X parcelas do seguro-desemprego. E aí, se você fizesse isso sempre, você sempre teria o direito a esse seguro. Hoje você tem um período maior de trabalho para ter um período também maior de seguro-desemprego a ser concedido. Então isso vai depender de cada trabalhador para ele saber se ele tem o direito e a quantas parcelas ele tem o direito. Então, aviso prévio, 13º e férias proporcionais, saque do FGTS, seguro-desemprego, e aí, como a rescisão foi sem justa causa, ele vai ter direito a uma multa de 40% do FGTS, né? Do valor que ele já tem depositado lá na conta do FGTS. Isso, do valor que ele tem depositado, ele vai ter direito a 40%. Antes, apesar de a gente sempre falar de multa do 40%, essa multa antes era de 50%, porque 10% ficava para o Estado, para o governo, né? E agora são só 40%, essa multa vai direto para o trabalhador. Então são basicamente esses os direitos em relação a uma demissão sem justa causa. Certo, isso aí você partiu muito bem do princípio falando assim, eu, empregador, tomei a decisão de demitir o funcionário. Isso. Agora, quando os dois estão em comum acordo pela demissão, há uma possibilidade de negociar algum valor? Sim. Antes da reforma trabalhista, isso não podia ser feito. Lá em 2017, com essas alterações que a gente teve no cenário do direito do trabalho, existe agora a possibilidade de rescisão por acordo. Então, as partes conversam sobre a possibilidade de encerramento do contrato. Porque antes, o empregado queria sair da empresa, mas ele não queria pedir demissão porque ele não tem direito ao seguro-desemprego e o saque do FGTS, e também não tem direito à multa de 40%. O empregador não queria fazer a demissão porque o trabalhador iria receber a multa de 40% e normalmente aperta o bolso do empresário. E aí ficava naquela briga velada dentro do contrato. Com a reforma trabalhista, existe agora essa possibilidade de rescisão por acordo. Então as partes acabam cedendo um pouco dos seus direitos. Então é possível agora a demissão por acordo. O trabalhador perde o direito ao seguro-desemprego e ele vai receber 20% da multa do FGTS. Então, é um caminho do meio para as partes chegarem a um comum acordo e encerrarem um vínculo sem maiores dores de cabeça. Ilícito, né? Depois não entrava aquela história assim, não, você paga os 40%, eu te devolvo por fora. Pessoal, não, isso não é legal, isso não é regular, não façam isso. Você tem 3 caminhos, ou você demite, paga os 40%, ou empregador e empregado entram num acordo e fazem esse acordo de forma legal, reduzindo para 20% a multa do FGTS, ou você faz a demissão com justificativa, com apuração da falta grave. Essa observação foi extremamente importante, porque antes da possibilidade disso ser feito, o pessoal tinha o costume de falar, vamos fazer um acordo aqui, e aí eu vou te demitir, vai ser uma dispensa sem justa causa, mas como você também quer sair, você me devolve a multa dos 40%. Então, isso de fato é uma fraude. Isso não pode ser feito. Agora, quando a gente fala em a rescisão por acordo, é uma rescisão permitida, é uma rescisão legal e esses direitos devem ser observados. Então, excelente observação. E hoje, Dr. Tairo, qual é o mínimo de tempo trabalhado de meses para o empregado ter o direito dele aos seguro-desemprego? Isso tem uma certa variação. Salvo engano, são 6 meses de trabalho, mas se ele é dispensado e se utiliza do seguro-desemprego, ele vai precisar trabalhar por um período maior para que esse seguro-desemprego seja novamente concedido. Antigamente, era um prazo fixo, trabalhava X meses e recebia o seguro-desemprego, trabalhava e recebia. Aí, por conta de algumas fraudes que ocorriam, então a pessoa optava por ter um estilo de vida onde ela ia trabalhar 6 meses
ia receber 4 meses de seguro-desemprego, depois arranjava mais um trabalho de 6 meses e ficava mais 4 meses de férias, entre aspas, né? Então isso foi alterado. Então quando essa pessoa recebe o seguro-desemprego, ela precisa passar por um período maior para que esse seguro-desemprego seja concedido novamente. Certo. Bem, nós tivemos uma pandemia. Parece que ela está voltando, né? Samantha mesmo já falou aí. O Ministério da Saúde recomendou o retorno do uso de máscaras. Essa pandemia, ela mudou substancialmente a relação de trabalho. Nós temos grandes empresas hoje que praticamente o administrativo inteiro trabalha de home office. Algumas pessoas optam pelo home office. Por mais que seja difícil você conciliar estar dentro de casa com a vida doméstica, mas isso permite que a gente acompanhe, por exemplo, os filhos, o desenvolvimento dos filhos, esteja ali em casa sendo produtivo e também agregando a vida do lar. Como é que é essa coisa de regra do trabalho dentro de casa, do teletrabalho? Eu falei home office, mas também tem a expressão em português do teletrabalho. Realmente a pandemia trouxe inúmeros desafios para todo mundo, seja no quesito saúde física e saúde psicológica. As condições de trabalho foram muito alteradas também, então a gente teve medidas que foram tomadas que praticamente obrigaram as empresas e aos trabalhadores se movimentarem e trazerem novas soluções para que o trabalho continuasse sendo realizado. E por conta disso, o home office ou o teletrabalho ganhou muito corpo. Então, quando já existiam algumas empresas que estavam instituindo o home office, as pessoas trabalhavam 1 vez ou 2 vezes por semana em casa, mas isso veio como praticamente uma obrigação, e muitas empresas, a partir desse momento, não retornaram às atividades normais. Então, como a professora Lorena falou, existem áreas, existem setores como o administrativo, por exemplo, que estão integralmente em home office. Eu conheço gerente de empresa que mora em uma cidade, a empresa fica em outra e toda a equipe dele também fica em home office e se encontra a cada 45 dias. E o trabalho se desenvolve normalmente. Então o home office veio mesmo para ficar porque trouxe comodidade, em determinadas situações também trouxe produtividade, tem gente que se desenvolve muito bem, e existem também algumas pessoas que não querem ficar em casa. Meu caso, eu não me dei bem com home office. Fiz home office, mas é difícil a gente conseguir, que nem a doutora Lorena falou, dividir justamente o tempo entre cuidar da nossa casa, cuidar da família, trabalhar, é bem difícil. É difícil. E assim, tem gente que adora o home office e fala, né, eu gosto porque eu tenho a possibilidade de cuidar dos meus filhos, e eu consigo trabalhar bem. E tem gente que fala, olha, não quero trabalhar em casa porque eu tenho 3 filhos, criança correndo o tempo todo e entra na sala e grita e me atrapalha. Então, temos todos os cenários, né? Há quem goste, há quem não goste. E a reforma trabalhista já trouxe a possibilidade de teletrabalho lá em 2017. E uma das características do home office era a possibilidade, naturalmente, de trabalhar em casa, como o próprio nome já diz. E lá você teria o seu ambiente de trabalho, os seus equipamentos, que poderia ser fornecido pelo empregador ou utilizado pelo próprio trabalhador. Eu já tenho o meu. Então, você não precisa me fornecer, eu já trabalho aqui em casa com o meu material. A lei permite essa possibilidade de negociação de fornecimento de materiais de trabalho. Antes da reforma trabalhista, e aí vou trazer o ponto mais importante, antes da reforma trabalhista a gente não tinha o controle de jornada no home office, ou seja, a gente não tinha necessidade de controlar as horas de trabalho, o famoso cartão de ponto, né? Não tinha a obrigatoriedade de bater cartão. E aí, a Lei 14.442, que foi promulgada, se eu não me engano, agora em setembro ou outubro, ela instituiu o controle de jornada. Então, isso pode ser feito por cartão de ponto, por aplicativo, por e-mail, por qualquer tipo de sistema, isso pode ser aplicado. Então, home office hoje tem essa principal característica alterada, que é o controle de jornada. Existem mais alguns outros detalhes, mas basicamente é a possibilidade de trabalhar em casa como se estivesse trabalhando na empresa.
Então, nós vamos ter que abrir um novo papo jurídico só para tratar especificamente do teletrabalho. O professor Tário já fica aqui convidado a retornar aqui na Rádio Câmara. Agradeço a todos os ouvintes, obrigada, Samanta, obrigada pelo programa de hoje. E lembrando a você que nos ouve, hoje é ao vivo, quarta-feira às 9 horas, mas nós temos reprise do programa aos sábados e aos domingos, também às 9 horas. Fique craque aí no direito, participe do nosso papo jurídico, ajude a gente a construir os assuntos aqui da nossa quarta-feira, através do nosso WhatsApp da Rádio Câmara. Pessoal, é isso. Esse foi o nosso papo jurídico de hoje, trazendo um panorama geral desses direitos básicos a partir da relação de emprego. Um abraço, Samanta, um abraço, ouvintes, e um abraço, doutor Tairo. Fique à vontade. Professora Lorena, muito obrigado pelo convite. Foi uma satisfação muito grande estar aqui com vocês hoje. Muito obrigado, Samanta, pela receptividade. Vocês foram sensacionais. Obrigado aos ouvintes também pela atenção. E o convite que me foi feito já está aceito. Assim que quiserem, estou completamente à disposição para vir aqui novamente, porque foi um papo muito bacana. Então, muito obrigado a todos. Você ouviu Papo Jurídico, um programa da Rádio Câmara de Teixeira de Freitas.